Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Luiz Gonzaga, estou já na renovação há 32 anos. Eu amo muito este movimento, que foi exatamente por essa rede divina que Jesus lança através da igreja, como movimento da igreja, é que me pescou. Porque na realidade muitos de nós, como comparado a peixes, a almas, somos ariscos, tentamos escapar dos braços de Deus, que é a verdade, do amor de Deus, que é a verdade. Porque o sentido da vida, seja ela biológica, seja ela psicológica, o sentido dela está toda na fé, na espiritualidade de cada um, que recebemos quando, pelo batismo, recebemos o sopro divino, o hálito divino, que nos enche dos dons, nos enche do amor, nos capacita para que nós diferenciemos dos animais irracionais e tenhamos a fé. A fé que não é capaz de ver com os olhos carnais, mas acredita com o coração, porque o coração tem os seus olhos, e estes olhos e este olhar não nos engana absolutamente. Ele enxerga a verdade. Por isso mesmo as pessoas cegas fisicamente, as pessoas surdas ou mudas, muitas delas têm uma fé muito superior àqueles que têm todos os sentidos funcionando perfeitamente. Porque a fé não exige os sentidos, ela não exige uma visão, uma audição, um tato, um olfato, ou ela não exige absolutamente o paladar. Ela pede apenas que crermos e nos deixemos amar por este amor, que é mais do que óbvio. Este amor é mais do que visível, porque ele está exatamente nos vestígios que Deus nos dá, através dos bens, através da natureza tão imensurável, tão irrepetível, através do olhar quando lançamos nas noites, toda a cobertura do nosso teto celestial, de pingado de estrelas, salpicado de estrelas que tira os nossos medos noturnos. Quando nós vemos a vastidão do nosso universo, da nossa terra, onde nós, como filhos dela, nos amamentamos daquilo que ela produz. E ela produz exatamente o que o ser humano necessita. É dela que brota o alimento vital, a nossa saúde, na nossa saúde íntegra e trinitária do corpo, da mente, da inteligência, e que nos dá exatamente a força para o trabalho. Ela que nos dá o sustentáculo no dia a dia. Quando vemos o elemento, a água correndo, serpeando entre montanhas, descendo, subindo, descendo vales, caindo em forma de cascatas que nos deslumbram e que corre diretamente para o mar, sempre descendo e deixando atrás de si os seres saciados, os animais saciados, as aves saciadas, e dentro delas elas ainda transportam os peixes que vivem e sobrevivem apenas dentro dela. Quando olhamos os galhos das árvores, como que braços estendidos, oferecendo-nos primeiramente flores, a beleza das cores, o perfume das mesmas, que oferece para as abelhas produzir o mel, ela oferece o pólen,
para que o néctar venha a nós nos alimentar, adoçar nosso paladar. E quando vemos que dessa flor vem brotando tão lentamente que os olhos nus não podem ver o fruto, que vai amadurecendo até chegar ao ponto de nós nos alimentarmos e nutrirmos e saborearmos e sentirmos toda a delícia dos sabores, tantos sabores diferenciados uns dos outros, que essa natureza perfeita, inigualável que Deus criou para nós. Quanta dificuldade de percebermos que a cada instante nós inspiramos e respiramos o ar tão puro, este ar que circula toda a face da terra, a superfície da terra, enchendo o nosso pulmão, alimentando o nosso pulmão, subindo todo o nosso cérebro, a nossa cabeça, invadindo todo o nosso espaço, oxigenando-nos por inteiro, limpando-nos de impureza e saindo impuros, numa constante higienização, numa asepsia permanente dos nossos pulmões. Quando nós percebemos que tudo isso é tão lindo, tão profundo, tão colorido, tão irrepetível, tão ímpar, nós tão estulto que somos, ou muitas vezes tão insensíveis que somos, não percebemos que atrás da beleza, que atrás dos matizes, que atrás da vida que se esconde em cada objeto, porque tudo significa vida. As folhas respiram, o ar é vida, a terra é viva. Todos os elementos que usamos são vivos, e aquilo que morre, que apodrece, se torna um esterco para fortalecer aquilo que já existe no tempo devido, tudo destinado, tudo já determinado pelo sonho de Deus, pela inteligência do seu autor. E se tudo que vemos e tudo que contemplamos e tudo que nós nos agraciamos do que vem da natureza divina para o humano, como deve ser o seu autor? Que grandeza! Que palavra poderíamos descrevê-lo? O que nós sabemos é que se o universo é uma caixa de surpresa inimaginável, como não deve ser o mistério do seu autor? Porque ele não pode ser visto absolutamente pelos nossos laboratórios intelectuais, ele não pode ser visto pelo racionalismo, tanto que Jesus louvou e bendisse a Deus num determinado momento: Pai, te dou graças porque escondeste essas coisas dos sábios, dos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do seu agrado. O próprio Jesus, que era um grande contemplativo, era um homem que não dava o devido valor ao sono, muitas vezes, para contemplar a noite, na noite mergulhar no silêncio que ao seu redor fazia, mergulhava num colo macio, mergulhava e recostava sua cabeça num peito forte, onde ele sentia como que a respiração amorosa do Pai abraçando, beijando, porque ele era simplesmente um objeto da vontade do Pai. Ele era simplesmente o executor da vontade de um Deus velado, de um Deus que deveria se manter com a cortina fechada, revelando aquele que só depois que passarmos pela morte biológica é que podemos contemplar. A surpresa nos virá após a nossa descida ao seio da terra, porque nossa alma
Nosso espírito ele criou imortal. A imortalidade de nossa alma é semelhante a Deus. A nossa alma, ela é santa e Deus a criou santa como Ele é santo. E tudo isso Ele se faz e fez e criou por uma amizade inexplicável, inexprimível ao ser humano, a todos nós. Tão ingratos somos. Tão ingratos, eu digo, porque não somos capazes de elevar louvores a este Deus 3 vezes santo. Não compomos cânticos das criaturas, cânticos ao Criador. Nosso coração simplesmente se apaixona, nosso coração simplesmente busca exatamente a criatura e não o seu autor, o Criador. Nosso coração é bandido e sempre apaixona por aquilo que não devemos, aquilo que nos faz sofrer. Quantas decepções nós somamos no dia, no que diz respeito àqueles que são tão próximos a nós. Como somos tolos em apaixonarmos por coisas que se enferrujam, que o ladrão rouba, que a traça corrói, aquilo que é tão efêmero e tão passageiro, e deixamos o eterno de lado, um eterno que chora lágrimas inaudíveis de saudades de cada um de nós. Porque a filiação de Jesus ao Pai era visível por todos, foi descrita para eternizar nos livros da vida, nos seus evangelhos. Os antigos descreveram com precisão cirúrgica a personalidade deste Filho de Deus que veio revelá-lo. E este Filho amado de Deus buscou de todas as formas, não num banco escolar ou de faculdade ou de universidade, nem no doutorado, nem no mestrado. Ele não nos levou a nenhuma sala fechada de aula e nem fez escolhas de determinados alunos, ao contrário. Ele fazia questão de dar suas lições de amor, de obediência, em cima das montanhas, na orla marítima, dentro dos barcos recheados de pessoas famintas, de ouvir palavras sábias como só ele tinha para dar, nas florestas, nas portas da cidade, nos mercados, em qualquer lugar onde se encontrava um ou dois no tu a tu, ou para uma multidão onde ele deveria muitas vezes afastar-se, para que todos os olhos pudessem contemplá-los em um barco. Ele discorria em parábolas, ele discorria em comparações inexplicáveis e inigualáveis, a parábola do filho pródigo e tantas outras parábolas onde por elas ele revelava aquele que é o Abá, o seu paizinho. Ele morreu na cruz, ele passou por uma vida despojado, livre, mais livre do que um pássaro, porque o pássaro tem seus ninhos, os lobos têm suas tocas, o ser humano constrói em proteção ao redor, segurança máxima e absoluta contra possível ladrão. Ele não construiu absolutamente nada que pudesse matar seu corpo. Ao contrário, foi encontrado livre, simplesmente no meio de uma floresta que todos sabiam aonde, fazendo profundas orações, piedosíssimas orações, buscando o rosto do Pai, a força do Pai, para um momento tão difícil do desfecho da sua missão, que concluiria absolutamente na cruz. Quando nós vemos que Jesus, sob um manto de sangue, despido de vestes humanas, tecidas por mãos humanas, mas por um corpo, uma pele tecida pelas mãos divinas, e sendo ele 100% divino, ele se despiu para nos vestir.
Ele se vestiu de sangue para que este sangue pudesse nos revestir e cicatrizar nossas feridas. Ele se deixou transpassar por cravos, ele se deixou rabiscar com riscos e rabiscos em pinturas abstratas, exatamente para nos poupar das chicotadas do mal. Ele, pendurado na cruz como um palhaço no centro de um picadeiro, levou às gargalhadas as multidões que uma semana antes cantavam os hosanas e os aleluias. E quando Jesus, no ápice da vida, quando o coração não suportava mais, o infarto foi fulminante, a fraqueza foi fulminante. Ali ele se mostra toda a sua vulnerabilidade, ali ele se mostra toda a sua fragilidade e humanidade. Por isso compadeceu-se de todos os sofredores. E ali, com o olhar, levantar lentamente a cabeça numa câmara lenta, dolorosa, porque a coroa de espinho na sua nuca perfurava o seu pescoço, o desconforto era total, a febre era iminente, as dores eram inigualáveis, as feridas eram profundas. Despiu-se completamente da vida, dos pigmentos vermelhos do sangue que lhe dava vida, e na palidez de um cadáver, num sofrimento atroz, mas com um olhar manso como o cordeiro, o mais manso dos animais, ele lançava sobre todos os algozes ao seu redor um olhar manso, porque ele foi o mais manso de todos os homens. E levantando a cabeça, ele solta um grito que rasga literalmente o céu que até então estava fechado pela inimizade por culpa do pecado original, desde o início do tempo. Ele rasgava exatamente um caminho. O grito de Jesus foi a maior oração composta, feita por ele, porque foi um grito brotado do fundo do coração, e naquele grito o Pai entendia completamente o que ele quis dizer. Pai, em tuas mãos eu entrego todos aqueles que me destes e que são teus. Pela minha vida, todos estão no seu coração. Cumpriu-se a promessa, cumpriu-se o profetizado. E aí o rosto do Pai é desvelado. Ele diz e nos conta e nos revela algo que nos foi escondido durante todo o longo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento caducou. A plenitude do tempo veio revelar um nome inominável, um nome que não tem nome, mas que tem um significado maior do que o próprio nome. Pai, Abá, Paizinho. A cruz é a expressão suprema deste amor. Nenhum livro nas bibliotecas do Vaticano, nenhuma biblioteca, por mais recheada que seja, nenhum dos literatas e autores de livros best-seller que fala do sofrimento do servo, como Isaías tantas vezes falou. Nada se compara ao silêncio sem palavras, ao silêncio pleno e total da morte de Jesus, porque quando este inclina a cabeça depois do grito cumprido plenamente, o pedido do Pai, a obediência segue total a ele, que ele reclina a cabeça, o mundo escurece. Um terremoto acontece, muitos mortos ressuscitam, o Calvário se parte ao meio, e tudo isso acontece para mostrar exatamente para aquele que transpassou Jesus, para que jorrasse o restinho dele, para que não retesse absolutamente nada. A chave que abriu esta porta, para que não ficássemos absolutamente sem o sangue e a água, que era o resíduo último. Quando o soldado rasga-lhe o lado, depois de ver tudo aquilo que acontece ao redor, tudo aquilo que diz respeito a um sobrenatural, ele confessa, ajoelhando diante da cruz e do crucificado verdadeiramente,
Este homem era filho de Deus. Na pele de um pagão, na pele de alguém que ri e zomba, usa de todas as armas perversas para atacar Jesus durante toda a procissão que o levou ao topo do Calvário, se rende diante do morto, aparentemente fracassado, mas que atrás de todo aquele cenário haveria uma manhã luminosa de Páscoa. Ao escurecer, mostrou o lado escuro do pecado, e o amanhecer pascal, num domingo de Páscoa, quando a ressurreição acontece, foi-nos mostrado que esta luz luminosa da manhã pascal, seremos em Jesus mais do que vitoriosos. Nós não somos lutadores, já somos com Ele vencedores. Vencedores. Vencedores de nós mesmos, vencedores do maligno, vencedores absolutamente de tudo que diz respeito ao mal, porque fomos criados à imagem de Deus, para sermos sempre santos, amigos dele, semelhante a ele, por toda eternidade. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.